Olá, Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez, com um tema de relevância. E hoje a gente vai falar sobre domínio próprio. Quantas vezes a gente perde muito na nossa vida porque falta o domínio próprio, né? Ou seja, a gente tem atitude muitas vezes diante de situações e depois a gente vai olhar para trás e dizer assim, mas rapaz, eu não devia ter falado aqui, devia ter agido, eu não devia ter agido daquela forma, ou coisa assim semelhante. É sobre esse assunto que a gente vai conversar. Olá, aqui quem fala é o pastor Marcos Rosa, claro, seja muito bem-vindo ao meu canal. Queria pedir, pessoal, para vocês assinar o canal e ativar as notificações. Tá passando ali, ó, tá vendo? Tá passando ali o pedela ali do YouTube, tá certo? Que é para o YouTube me indicar para alguém aí, ok? Tá muita dificuldade desse canal crescer, tá bom, pessoal? Eu conto com você. Vamos para a palavra. A palavra está em Provérbios capítulo 28, versículo 25, versículo 28, que diz assim: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Observe só, pessoal, como uma cidade derrubada, sem muro, né? Na época, as cidades eram protegidas pelos muros, né? Então, se era prioridade, né? A cidade ela tinha que ter muro, certo? E tinham pessoas vigiando durante a noite, que era para que, quando não era uma situação de guerra, acontecia aquela situação das pessoas roubarem, não é? Roubarem animais, roubarem suprimento, não é? E coisas semelhantes, entende? Então o muro ele dava proteção e segurança para os moradores daquela cidade, entende? E aqui, quando uma cidade não tinha muros, ela ficava vulnerável, sabe? Ela ficava vulnerável, ou seja, ela podia ser atacada, ela podia ser roubada ou coisa assim desse tipo, entende? Aí Salomão ele faz uma comparação, como uma cidade sem muros é o homem que não domina o seu espírito, não é? Ele estava falando ali justamente da questão de domínio próprio, não é? Entende? É o homem que não domina o espírito. Tem tradução que diz a pessoa que não domina as suas emoções. Tem traduções que diz assim, pessoas que não dominam a sua vontade. A gente tem vontade, mas nem toda vontade que a gente tem são vontades que estão alinhadas, não é? Com a palavra de Deus para nossas vidas, não é? Nem toda vontade que eu tenho, que eu sinto, que eu quero, desejo, coisas desse tipo, não é? Eu tenho que analisar se aquilo realmente não procede, não é? Procede ou não procede dentro daquilo que é a vontade de Deus para minha vida, entende o que eu tô querendo dizer? Ou seja, eu tenho que ter consciência, não é? E conhecimento e saber se aquilo Deus aprova na sua palavra, não é, pessoal? Hoje está muito... Eu fico às vezes eu não me envolvo com as coisas da sociedade. Repórter eu nem assisto mais, já faz muitos e muitos anos, né? Tá certo? Não assisto. Eu vou lá no YouTube e aí puxo aquilo que me interessa e pronto, acabou. Já vi meu repórter, já me informei, né? Pra saber quem tá vivo, pelo menos isso, né? Mas assim, eu não fico absorvendo as coisas, sabe, negativa, a corrupção da sociedade atual, coisa assim desse tipo. Eu não sou uma pessoa esquisita, sou esquisito mesmo, eu sou esquisito, não gosto de futebol. 99% do brasileiro é tudo doido por futebol, porque meu time é esse, mata e acontece por futebol. Eu não assisto futebol. Pra mim, futebol é uma coisa que me atrai. Eu quero dizer uma coisa pra você, a gente quando nasce de novo, muitas coisas a gente nem que gostava, não gosta mais, os nossos objetivos, nossos propósitos são outros, não é? Entende? Os nossos ideais são outros, a nossa vontade passa a ser outra, não é? Entende o que eu tô querendo dizer? Então, muitas coisas a gente tem que evitar, entende? Então, voltando ao tema, tipo assim, sim, o domínio próprio, né? O domínio próprio, ele é muito importante na vida do ser humano e é uma coisa difícil, porque sabendo que domínio próprio não é coisa fácil não, viu? É difícil, não é fácil não. Você dominar a sua raiva, você dominar a sua ira, você dominar aquela malquerência contra a outra pessoa. Você, por exemplo, uma pessoa que perdoa é uma pessoa que se domina,
Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que não se domina, entendeu o que eu tô querendo dizer? Uma pessoa que pede desculpa ao outro quando erra é uma pessoa que tem domínio próprio, entende o que eu tô querendo dizer? Isso é um fruto do espírito, né? Então, o domínio próprio ele é muito importante. Então, como eu ia falando, pessoal, a gente vê muito isso, a falta de domínio próprio no nosso meio, não entende? Estou querendo dizer, as pessoas, elas agem muito por impulsos, por vontades e desejos. Vou repetir de novo. As pessoas agem muito por impulso, vontade e desejo, entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, hoje as coisas estão bem diferentes, de 30, 40 anos atrás. Tá muito diferente, muitas vezes a pessoa tem aquele desejo, né? Os hormônios, eles começa a fruviar dentro do ser humano, entende? Surge o desejo sexual. Em vez da pessoa sublimar, aí você pergunta o que é sublimar? Sublimar é você gastar energia, entendeu? Vai lá pra comunidade, vai evangelizar, entendeu o que eu tô querendo dizer? Vá fazer alguma coisa. Mas você fica aí, não é? Entende? Dominado por aquilo, entende o que eu tô querendo dizer? Governado por aquilo, por aquela vontade desenfreada. E muitos, infelizmente, não têm um domínio próprio e eles terminam justamente fazendo aquilo que a palavra não autoriza, não é? E terminam justamente... Hoje os sentimentos de espiritualidade estão tão vazio, tão assim, descarrilhado, que as pessoas nem têm mais noção, nem têm mais sensibilidade que fez aquilo que não era para fazer. Não tem mais isso, né? As pessoas agem de uma forma normal, aquilo para ele e para ela já é normal, entende? Fazer aquilo já se tornou um hábito, entende o que eu tô querendo dizer? E aí vem aquela questão, pessoal. Tem aquela questão que as pessoas dizem assim, mas Deus é amor. Realmente Deus é amor, mas Deus é reto, justiça e Deus é santo, né? E as pessoas começam a seguir, justamente, principalmente aqui dentro desse YouTube, esses pastor meloso, esse pastor meloso, miojo, e começa a amaciar o ego, porque eles não confrontam você de jeito nenhum, eles não estão preocupados na sua alma, no seu espírito, não estão preocupados com a sua vida espiritual, eles estão preocupados simplesmente em ter multidões no like, é isso mesmo, entendeu o que eu tô querendo dizer? Mas isso aqui dentro e fora também, entende? Então, são pastores que apacentam a si mesmo. É aquilo que Paulo disse, que nos últimos dias surgirão falsos mestres, falsos pastores, pessoas que falarão aquilo que as pessoas querem ouvir. Entende? Eu falo isso, mas eu falo com sentimento dentro do meu coração. Entende, pessoal? Porque a coisa está muito séria. Parece que tem alguma coisa empurrando a gente, entendeu? Para não falar a verdade. Eu digo a você, eu já tenho mais de 20 anos de pastor. E parece que tem alguma coisa nos empurrando para não falar mais de assuntos, né? Que são, digamos assim, cruciais, né? Dentro de uma igreja. Santidade, por exemplo, não é? A gente não vê mais falar desses assuntos. E parece que as pessoas, elas estão assim, tipo, quase que colocando algo na boca do líder para que ele não fale mais daquele assunto, que aquele assunto é um assunto que, para muitos, aquele assunto já é ultrapassado, já ultrapassou, já era, entende o que eu estou querendo dizer? Tanto é, né, que já tem até pastores que dizem que a Bíblia tem que ser reformada, que a Bíblia tem que ser interpretada para o século, para o tempo de hoje, coisas assim desse tipo, entende? Eu quero puxar apenas uma ideia aqui sobre esse assunto. Pessoal, veja bem, olha, preste atenção. O ser humano, desde o início até hoje, entendeu? Ele continua se afastando de Deus. E a única forma dele se aproximar de Deus não é a Bíblia se adaptar a ele, entendeu o que eu quero dizer? Ele tem que se adaptar àquilo que a palavra de Deus ensina para cada um de nós. Entende o que eu estou querendo dizer, pessoal? Então, são essas coisas. Então, falta de domínio próprio, não é? Fala o que quer, age como quer, faz a sua própria vontade, não é? Entende? Coisas assim desse tipo que muitas vezes a gente percebe, entende? E isso é justamente o que Salomão disse: a pessoa que não domina o seu espírito é como uma cidade
derribada, sem muros, entende? O inimigo vem e invade, entende o que eu tô querendo dizer? A pessoa que não tem domínio próprio, ele sofre muito, porque o inimigo vem e faz dele bolinha de ping-pong, isso mesmo, leva para um lado, leva para o outro. E o pior é que a consciência cauterizada não deixa a pessoa enxergar, sabe, o estágio de vida espiritual que ele se encontra, entende? Que a pior tipo de cristão é o convencido, aquele que está convencido de que ele está certo, aquele que acha, né? Ele acha na Bíblia muitas vezes até afirmações para os seus próprios, entendeu? Para os seus, acha argumento dentro da própria palavra para o seu próprio modo de vida. E não tem a palavra como bolsa, como direção para a sua vida, entende? Então, isso é muito triste, pessoal. Então, por falta de domínio próprio, as pessoas muitas vezes falam o que não deve dentro do seu relacionamento, né? Manda o outro tomar não sei aonde, o outro vai e diz assim, não, tu que vai tomar, e tu que vai tomar, e tu que vai isso, tu que vai aquilo, etc, etc. Veja que os maiores conflitos dentro da família, que é a célula da sociedade, você observa que vem justamente por esse fato de não haver domínio próprio, não é? Às vezes a esposa fala pro marido coisas assim terríveis, porque faltou domínio próprio. Às vezes o marido fala para a esposa coisas terríveis, porque faltou o domínio próprio, não é? Às vezes vem aquela raiva, aquela ira, vem aquela força carnal, e as pessoas, elas saem, não é? Falam e saem matando pessoas, matando, não é? Muitas vezes até líderes, tem líderes mortos aí por ovelha, porque a ovelha chega com aquela peçonha na língua e lança sobre aquele líder não tem, né, não tem ou experiência ou maturidade ou discernimento, enfim, porque muitas vezes tem gente que se engana, tem gente que só quer amor, ele é mel, e essas pessoas muitas vezes elas não percebem no outro intenções maléficas, malignas, para destruir a sua própria vida. Por isso, abra o seu olho, olhe para mim, abra o seu olho, porque o inimigo, ele arma situações, entende? Que é para justamente paralisar a sua vida espiritual, para travar você, bloquear você, para que você fuja daquilo que é o chamado de Deus muitas vezes você pare na sua caminhada, na sua fé, entende? E o inimigo, ele está trabalhando, e essa área de domínio próprio, muitas vezes, pessoal, é aquela questão da língua, a língua. Entendeu o que eu tô querendo dizer? A língua fala, ela fala. Por isso que Salomão, ele diz assim, melhor é ouvir do que falar. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, muitas pessoas falam muito, mas não pesam as palavras que ela fala, entende? Que aí muitas vezes ela está atingindo o seu irmão, muitas vezes está atingindo a sua família. Muitas vezes a gente tem que guardar certas coisas, sabe? Mesmo achando ruim, e desabafar com Deus, do que causar uma grande tempestade. Já tem um provérbio que diz assim, quem semeia vento, colhe tempestade. É verdade. Então, quem não tem domínio próprio, ele só vive semeando vento. Aí depois ele só colhe tempestade. Aí fica assim, meu Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo isso no meu casamento? Porque eu fui demitido da empresa? Porque você abriu muito o bico. Você não se concentrou nas suas tarefas para fazer o que você tem que fazer. Entendeu? Ficou olhando para a vida do gerente, olhando para fulano, ciclano, beltrano, aí começou, sabe, a língua, entendeu o que estou querendo dizer? Aí hoje você está colhendo aquilo que você, infelizmente, não teve domínio próprio. Mas você está ouvindo essa palavra hoje, né? Não tem aqui por aqui não, viu? Aqui, pode correr por aqui, não tem não. Mas hoje eu estou lhe aconselhando para que você, a partir de hoje, você filtre, entende? Com sabedoria, filtre o que entra pelos seus ouvidos e filtre o que sai dos seus lábios, para que você não venha semear vento e colher tempestade e depois, claro, né, ter aí o resultado que você não esperava.
Pessoal, foi só uma reflexão aqui nesse versículo, tá certo? De Provérbio 25, versículo 28, que diz: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito ou dominar o seu espírito. Entende o que eu tô querendo dizer? Então isso é muito importante a gente pensar nisso e daqui para frente a gente fazer uma revisão e procurar ter uma qualidade de vida melhor, tá certo? Tá bom? Não vai ficar chateado comigo não, vai? Ou vai se desinscrever no canal ou vai se inscrever no canal? Me diga aí, tá certo? Pode deixar os comentários aqui, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.